A paz do Senhor, meus amados irmãos, nós estamos aqui em mais um culto da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Nós estamos aqui no estudo bíblico da Palavra do Senhor. Hoje, dia de quarta-feira, é o dia que é reservado na nossa igreja para a ministração do estudo bíblico. Quarta-feira passada, esteve conosco o pastor Everlake, ministrando uma palavra abençoada. Quem é o coordenador desse culto é o pastor Gedeon Júnior. Quero mandar um forte abraço. E ele nos escalou para que nós pudéssemos estar aqui esta noite. Eu quero até agradecer também a nossa pastora presidente pela confiança, a pastora Loide Ramos, e nós estamos aqui para ministrar a palavra do Senhor. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 26. Livro de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 26. Enquanto você vai procurar sua Bíblia, vai abrir a sua Bíblia, eu quero reforçar aqui dois avisos. O primeiro aviso que eu quero reforçar é o aviso que a pastora Geide, no culto de segunda-feira, falou aqui sobre a questão dos pedidos de orações. Então você pode pedir aí, fazer o seu pedido de oração, aí mesmo no Facebook. A pastora vai estar acolhendo o seu pedido, vai estar orando nos cultos. E você coloque crendo que Deus vai agir, que Deus tem poder para abençoar a sua vida. Então coloque aí o seu pedido de oração. Coloque o seu pedido para que Deus possa abençoar você. Coloque aí se é casamento, se é problema no lar, se é algum problema financeiro, enfim, coloque e nós vamos estar orando. O segundo aviso que eu quero dar para reforçar é que nós temos um canal no YouTube. Para você entrar no nosso canal no YouTube, IEPBC Brasil, são as iniciais da nossa igreja, Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Então você vai na inicial IEPBC Brasil, e aí você vai ter lá o nosso canal no YouTube. Dentro do nosso canal tem mais de 700 vídeos, tem várias playlists lá de louvor, mensagens que edificam. Nós temos lá a playlist muito interessante, muito abençoada do nosso saudoso pastor Gedeon, que é Matando Saudade. Você pode entrar nessa playlist também. E você tem lá a leitura bíblica diária. Nós estamos estudando o livro do Apocalipse. Todos os dias a nossa igreja coloca um estudo no ar. Então, todos os dias, hoje mesmo foi ao ar o capítulo 14 do livro do Apocalipse, parte 3. Então, todos os dias vai ao ar um estudo bíblico. Então, você vai ter lá desde Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos, os livros históricos, comentado por pastores do nosso ministério no Brasil inteiro. E você vai ter as 13 cartas paulinas do apóstolo Paulo, de Romanos até Filemon. Depois você vai ter lá os estudos das cartas gerais, Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 e 3 João e Judas. E nós estamos estudando o livro do Apocalipse. Então entre no nosso canal e você vai ver lá vários testemunhos, louvores e congressos também da nossa igreja. Nós temos congresso de varões, de senhoras, adolescentes, jovens, enfim. Um canal para abençoar a sua vida. Eu acredito que você tenha encontrado o texto. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor: ao quarto dia se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar vale de bênção até o dia de hoje. Em algumas traduções vai estar escrito Beraca. Beraca é uma palavra hebraica que significa bênção. Então, Beraca na sua Bíblia ou bênção é a mesma coisa. Há mais ou menos 1 ano e meio atrás, eu ministrei esta mensagem na igreja sede, em um domingo à noite. E na ocasião eu tinha falado 6 passos para adquirir a vitória. Preparando esse estudo essa semana e orando a Deus, Deus me deu aqui mais um passo. Então hoje eu quero falar 7 passos para adquirir a vitória. Se nós fizéssemos uma enquete aqui da igreja, a direção da igreja Pentecostal do Brasil para Cristo, fizesse uma enquete e perguntasse assim: quem gostaria de ser contaminado com esse vírus?
Ou então perguntasse assim, quem quer perder o emprego? Ou então perguntasse, quem gostaria de passar por provações, por lutas, por problemas ou ficar enfermo? Eu tenho certeza absoluta de que nós não teríamos lá no resultado o sim. As pessoas logicamente iriam colocar não, porque ninguém quer sofrer, ninguém quer ter perda, ninguém quer ter fracasso, ninguém quer passar por problemas, por lutas, por dificuldades. Aliás, nós somos mais do que vencedores. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, já que nós nascemos para vencer, então já que nós nascemos para conquistar a vitória e ser abençoado, quais são os caminhos que eu tenho que seguir para receber a vitória? O que eu tenho que fazer para alcançar a bênção? E aí nós vamos conversar sobre um rei chamado Jeosafá. Em algumas Bíblias fala Josafá. E eu vou falar Jeosafá, que eu gosto mais dessa pronúncia, mas a Bíblia fala Josafá e Jeosafá, depende da tradução da sua Bíblia. Então esse rei Jeosafá, ele vivia e ele era de uma família que na sua família tiveram vários reis. Por exemplo, o seu tataravô Davi foi tataravô de Jeosafá. O seu trisavô Salomão, o seu bisavô Roboão, o seu avô Abias e o seu pai chamado Asa. Se nós abrirmos a Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 16, nós vamos ver que a Bíblia conta que o pai de Jeosafá, chamado Asa, ele teve uma enfermidade no 39º ano de seu reinado. Uma enfermidade que deu em seus pés. E essa enfermidade foi se agravando. E a Bíblia diz que no 41º ano de seu reinado, Asa morre dessa enfermidade nos pés. E a Bíblia diz que Josafá assumiu em seu lugar. Naquele tempo, quando o rei morria, assumia o filho. E a Bíblia diz então que Josafá assumiu o seu reinado. Ele reinou a parte sul, o reino de Judá. O reino foi dividido, teve a parte norte, que era Israel, e a parte sul, Judá. E Josafá assumiu Judá. Quando Josafá assume Judá, ele, no capítulo 17, diz a palavra do Senhor, que ele estabelece o reino. Ele andou nos caminhos do Senhor, não procurou os Baalins, e ainda tirou os altos e fortes ídolos de Judá. Capítulo 17. Quando chega no capítulo 18, acontece uma aliança entre Acabe e Josafá. Acabe queria lutar e guerrear e conquistar Ramote-Gileade. Numa palavra abreviada, Ramote-Gileade pode ser Ramá. Então Acabe procura Josafá para entrar e conquistar essa cidade, porque na cabeça de Acabe não era dos assírios essas terras, e ele queria tomar essas terras para Israel. E ele procura Josafá para poder criar uma aliança. Só que Josafá não poderia fazer aliança com Acabe, que era um dos homens mais idólatras que tinha em todo Israel. A sua esposa Jezabel é uma das mulheres mais ímpias apresentadas na Bíblia. Ele não poderia ter feito aliança com Acabe. Mesmo assim ele fez. A Bíblia diz que Acabe foi lá, falou assim, vamos comigo lutar contra Ramote-Gileade. E Josafá, que deveria dizer não, disse sim, e foi à batalha. Mas só que antes, Josafá disse assim, vamos consultar a Deus. Vamos ver o que Deus fala sobre isso. E a Bíblia diz que Acabe já tinha ali 400 profetas. E os 400 profetas começaram a profetizar. E começaram a dizer que ele iria ganhar, que ia ter vitória, que ia ter a bênção, aquela coisa toda. Por algum momento, Josafá percebe que aqueles profetas não estavam falando por Deus. Não estavam falando pelo Senhor. E Josafá disse assim para Acabe, ainda não tem um homem de Deus que possa falar pelo Senhor? E Acabe disse, olha, tem um aqui chamado Micaías, filho de Imlá, mas eu não gosto muito dele, porque ele só profetiza coisa ruim contra mim. Ele nunca fala coisa boa, nunca fala ao meu favor, só fala contra. E Josafá não tem problema, manda chamar Micaías. Aí Acabe mandou o emissário chamar Micaías e os profetas ficaram aqui, 400 profetas profetizando. A Bíblia diz que
Acabe estava em um trono, o Josafá em outro, e de repente os profetas ali profetizando, e que você vai ter vitória, e que você vai ser abençoado. Quando o emissário foi chamar Micaías, ele disse assim para Micaías, estão lá profetizando para o rei Acabe, e estão dizendo que ele vai conquistar, que ele vai ter vitória, que ele vai ser abençoado. Vai na mesma linha. Não vai dizer besteira não. Fala que Acabe vai ser abençoado, que ele vai ter vitória. Vai na mesma linha dos profetas. E Micaías disse assim, eu vou falar aquilo que Deus mandar eu falar. O que Deus mandar eu falar, eu vou falar. Diz a palavra do Senhor que quando Micaías chega, Micaías ainda é irônico. Quando o rei pergunta assim para Micaías, iremos ganhar, iremos pelejar, iremos ter vitória? E Micaías se irônico, você vai ter vitória, rei, vai ser abençoado. E aí Acabe percebeu que era ironia e falou assim, tá vendo, rei? Ele só fala o que é mal contra mim. Resumindo a história, Micaías disse, você vai ser derrotado. Você não vai vencer e você vai ser derrotado. Josafá aqui já não tinha que ter ido. Mas mesmo assim Josafá foi. A Bíblia diz que Acabe, muito esperto, falou assim, você vai com seus trajes reais, eu vou disfarçado, e nós vamos lutar e vamos conquistar Ramote Gileade. E aí a Bíblia diz que Josafá quase morre nessa batalha. Por pouco ele não morreu. O rei da Síria tinha dado uma ordem que era para matar o rei Acabe, somente o rei de Israel. E por pouco Josafá não morreu. A Bíblia diz que Acabe levou uma flechada e Acabe morreu nessa batalha de Ramote Gileade. Quando chega no capítulo 19 de 2 Crônicas, o profeta Jeú repreende Josafá e fala, você não deveria ter feito aliança com Acabe. Mas a Bíblia diz que Josafá, no capítulo 19, ele tem um arrependimento, ele reconhece que não deveria ter feito essa aliança, e aí nós chegamos no capítulo 20. Quando nós abrimos o capítulo 20, vem uma notícia não muito agradável para Josafá. No capítulo 20 tudo estava caminhando bem, mas aí de repente os moabitas, os amonitas e os meunitas, 3 povos, declararam guerra contra Josafá. Esses exércitos, esses 3 povos, eram muito mais poderosos do que o exército de Judá. Ele era muito superior em questão de armamento e efetivo. Era praticamente uma guerra perdida. Não tinha como Josafá conquistar essa batalha. E aqui nós entramos aqui no capítulo 3. Versículo 2, aliás. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 2. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Eu estava vendo no mapa Hazazon Tamar, que é em Gedi. Eu estava vendo no mapa, isso dá 41 quilômetros. Hazazon Tamar, que é em Gedi, até chegar em Judá, dava 41 quilômetros. Eu estou no Gama, cidade satélite do Gama. Nós temos uma igreja numa cidade do entorno aqui em Brasília, se chama Lusiânia. Do Gama até Lusiânia dá 43 quilômetros, 44 quilômetros. Aqui tinha 41 quilômetros. Então, relativamente está perto. 45 minutos, se eu for de carro, eu chego lá no pastor José Filho, da nossa igreja de Lusiânia. Eles estavam mais ou menos nessa distância. Só que eles estavam a cavalo, o aparato militar era muito grande, tinha muito armamento, muita flecha, muita coisa, muita comida, muito ouro, muito peso. Então, essa viagem demoraria aí 3 a 4 dias. Mas Josafá, diz a palavra do Senhor, no versículo 3, o seguinte: então Josafá teve medo. Ele teve medo dessa situação. O que eu vou fazer? Relativamente eles estão pertos. Não tenho como preparar aqui o povo para lutar com 3 povos. Eu acabei de sair de uma batalha contra Ramote Gileade, quase morri. Eu não tenho estrutura para montar uma guerra, uma defesa. A Bíblia diz então que Josafá teve medo. E o medo é algo normal. De repente você que está me assistindo está com medo.
medo até mesmo de ser contaminado com esse vírus, que a minha pastora presidente está até aqui, diz que não é bom a gente dar ibope, né, pastora, para esse vírus. Então, se de repente está com medo de pegar esse vírus, de repente você está com medo de perder o emprego, porque será que eu vou ter meu emprego de volta quando tudo isso se normalizar? De repente você está com medo de perder o seu comércio, de repente você está com medo de perder o seu casamento, porque muitos pensam que o único problema do país e do mundo é o coronavírus. Não, isso é apenas mais um. Aí de repente você estava com problema no casamento, continua desempregado, continua desempregado. Uma enfermidade continua com esta enfermidade. É apenas mais um que veio. Mas todos os problemas, quem sabe, você continua e você talvez esteja com medo. Medo é algo normal. Vou dar um exemplo. Domingo eu estava no hospital com a minha esposa. E a minha esposa estava enferma, está enferma ainda. Eu até quero agradecer aqui os irmãos e as irmãs que têm orado pela minha esposa para que Deus a cure, que Deus possa dar vitória para ela na saúde. Então eu quero agradecer a todos os amados e queridos irmãos que têm orado por ela. E no domingo, quando o médico olhou para ela, o médico disse assim: você ficará internada. Nós precisamos dar um medicamento na veia e você vai ficar internada. Ela começou a chorar. E chorava muito. O que é isso? Medo. Ela ficou com medo. Medo de ficar internada, medo de ser contaminada. Ela ficou com medo. Mas aí houve um reviravolta lá e ela voltou para casa. Glorificado seja o nome do Senhor, que ela não precisou ficar no hospital. Então, irmãos, o medo é algo normal. O que é o medo? Medo é um estado emocional que surge em resposta à consciência perante uma situação de eventual perigo. Segundo a psicologia, o medo é como um sentimento de insegurança em relação a uma pessoa, uma situação ou um objeto. Medo é pessoal. O que assusta um pode ser indiferente do outro. Mas o detalhe é que todos nós temos medo em algum momento. Josafá teve medo. E no versículo 3, no capítulo 56, o salmista Davi diz assim: mas eu, quando estiver com medo, confiarei no Senhor. Eu, quando estiver com medo, confiarei no Senhor. Salmo, capítulo 56, versículo 3. Quando nós vemos no versículo 3, Josafá teve medo, diz a palavra do Senhor. E aí nós encontramos aqui o primeiro passo. Versículo 3, segundo Crônicas, capítulo 20. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em todo o Judá. Olha só, primeiro passo para nós alcançarmos a vitória é o jejum. Ele apregoou um jejum em todo o Judá. Apregoar significa declarar em público, anunciar em voz alta, tornar de conhecimento público, publicar, divulgar. Ele sobe no lugar mais elevado e ele fala assim: olha, estão vindo 3 povos contra nós. Relativamente estão perto, 41 quilômetros. 2, 3 dias no máximo eles vão estar aqui. Então eu conclamo o povo para jejuar. Vamos jejuar. Vamos nos consagrar. Vamos pagar um preço diante do Senhor e nós vamos jejuar. Nós não vamos nos desesperar e vamos jejuar. Com medo, estamos com medo, mas nós vamos jejuar. Então o primeiro passo para a sua vitória é o jejum. O que é o jejum? É uma coisa muito simples, mas eu vou falar aqui para os irmãos que, simplificando, é a abstenção de alimentos para finalidades espirituais. É uma das principais ferramentas para a comunhão com Deus. Então, o jejum, você pode estabelecer o seu objetivo. Para que eu vou jejuar? Para o casamento? Eu vou jejuar para conhecer mais a palavra de Deus? Eu vou jejuar pelo meu filho que está nas drogas? Eu vou jejuar pela minha esposa que está enferma? Eu vou jejuar pelo presidente do país? Eu vou jejuar pelo Brasil? Eu vou jejuar pela igreja? Você vai definir o seu objetivo. E aí você, então, vai fazer o seu compromisso. Se esse jejum vai ser um dia, meio-dia, quantas horas vai ser, como vai ser, e você vai determinar o seu jejum. E aí você vai se preparar espiritualmente. Você vai se preparar espiritualmente para fazer o jejum. Você não vai fazer o jejum de qualquer forma, de qualquer maneira, assistindo uma televisão, por exemplo, uma série, aquela coisa toda. Não, você vai se preparar
espiritualmente, vai se separar diante de Deus para um propósito, para receber uma bênção do Senhor, e você então vai jejuar e vai buscar a Deus. E aí você também tem que fazer algo muito importante, avaliar a sua condição física, para ver até que ponto você pode jejuar, quantas horas você pode jejuar. Mas o jejum é de suma importância. Nós não temos tempo aqui, mas várias pessoas na Bíblia jejuaram. Vou citar dois, Jesus e Moisés. Jejuaram, buscaram o Senhor, clamaram a Deus. Primeiro passo, então, para receber a bênção é o jejum. Josafá, no versículo 6, segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 6, ele fala o seguinte, o segundo passo, que é reconhecer a grandeza de Deus. No versículo 6 ele fala, Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e não há quem te possa resistir. Ele reconheceu a grandeza de Deus. Se você assistiu o nosso programa no domingo passado, você viu aqui o evangelista Jesuá falando da questão das estrelas, como Deus criou a terra, quantas pessoas tem. Tudo isso foi criado por Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele mediu tudo isso na palma da mão. Então ele reconheceu a grandeza de Deus. Eu não sei como lutar contra esses três povos. Pelo que eu tenho conhecimento, são povos que vencem as guerras, são povos vitoriosos. Eu não tenho como montar uma estrutura. Então eu vou dizer para ti, Senhor, que tu és todo poderoso, tu dominas sobre todas as coisas e na tua mão está a força e não há quem te possa resistir. Não importa qual é o seu problema, reconheça que o seu Deus é maior do que qualquer problema que você possa estar enfrentando. O seu Deus, o nosso Deus, que é todo poderoso e que está aqui, e também está aí na sua casa, está aí no hospital, que você talvez esteja aí assistindo, ou até mesmo no seu trabalho, o nosso Deus é maior do que qualquer problema que você possa estar enfrentando. Ah, mas o meu problema, pastor, o senhor não conhece, é muito grande. Não, é pequeno, não é nada, diante do nosso Deus. Ele reconheceu a grandeza de Deus. Olha o que diz Jeremias 10,6. Jeremias 10,6. Não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande é o poder do teu nome. Olha o que diz 1 Crônica 16:25. Pois o Senhor é grande e muitíssimo digno de louvor. Ele deve ser mais temido que todos os deuses. Olha o que diz Jeremias 32:17. Ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Então, nós estamos falando aqui os textos bíblicos, você pode só anotar e depois você volta à live e você vai ter lá os textos bíblicos, tudo certinho. Você não ficar procurando aí na Bíblia, senão você acaba perdendo aqui. Então, olha só, ele fez 2 passos até aqui. Primeiro, ele jejuou. Segundo, ele reconheceu a grandeza de Deus. Terceiro passo que Josafá fez, e que eu tenho que fazer, e que você tem que fazer para alcançar a vitória: não sair da casa de Deus. Olha o que diz o versículo 9. Ele fala: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Terceiro passo: não sair da casa de Deus. É quase que certo que a nossa igreja evangélica pentecostal do Brasil para Cristo, é quase que 100% a direção da igreja vai continuar com os cultos online. Eu tenho quase certeza que deve continuar as transmissões ao vivo. Se você é de uma outra denominação que está me assistindo, é bem provável que o seu pastor também deva colocar os cultos online e deve continuar, porque a repercussão e o alcance está sendo uma bênção. Mas eu te pergunto, é a mesma coisa? Será que você pode pensar assim: quando tudo isso acabar, eu vou continuar aqui na minha casa mesmo?
Eu vou continuar aqui no meu sofá, o culto vai começar às 8 horas, eu ligo aqui a minha Smart TV, o meu computador, o meu tablet, o meu smartphone, eu vou continuar em casa mesmo assistindo os cultos. É uma bênção. Então, se continuar assim a transmitir e voltar para a igreja, eu acho que eu vou preferir continuar aqui em casa, porque aqui eu posso ver os cultos. Será que é a mesma coisa? A igreja, meu irmão, tem uma atmosfera diferente. Não é a mesma coisa. E aqui eu não estou querendo ser melhor do que ninguém, mas eu nasci num lar cristão. Então a minha vida inteira foi dentro da igreja. Não é a mesma coisa, não se compara. É uma bênção. Você está me ouvindo aí, está ouvindo a palavra, glória a Deus. Pode continuar, vai continuar, mas a igreja é algo importantíssimo. Josafá fala assim: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa. Ele estava na igreja, na congregação, no templo, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Olha o que diz o Salmo 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Olha o que diz Salmo 65, versículo 4. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos fartos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Olha o que diz Salmo 84, 10. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Olha o que diz Salmo 122, versículo 1. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E quando está lá em Hebreus 10, 25, Hebreus 10, 25 diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. É importante demais estar na casa do Senhor, estar na igreja. Então nós temos culto domingo de manhã, escola bíblica dominical, domingo à noite, temos segunda-feira estudo culto da família, aí na quarta-feira estudo bíblico, quinta-feira tarde da bênção, sexta-feira culto de oração, que é um culto assim de oração pelos familiares. Sábado, aí nós vamos para tudo que é congregação, tudo que é festa, tudo que é congresso. E aí nós temos ainda cultos a cada última quinta-feira, que é homens de joelhos, mulheres de joelho, homens, filhos de joelho, famílias restauradas, um culto maravilhoso. Igreja, os meus filhos estão sentindo falta da igreja. O André e o Eloá, que são meus filhos, ficam perguntando: papai, quando vai acabar? Meu filho, no momento o nosso culto é aqui, que está sendo uma bênção. Mas eu repito, não é a mesma coisa. Josafá falou: nós não vamos sair da casa do Senhor. Não sabemos, se algum mal sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos nesta casa. Tem um homem na Bíblia chamado Zacarias. Ele era o sumo sacerdote. Ele oferecia o sacrifício no lugar mais santo dos santos. E a mulher dele, chamada Isabel, queria um filho, era estéril. E segundo a historiografia bíblica, ele ficou 40 anos esperando a Deus pelo milagre. E a Bíblia diz então que quando ele estava no templo, apareceu um anjo e diz: Zacarias, não temas, porque a sua oração foi ouvida, e a sua mulher dará à luz a um filho, e o nome dele será João. E aí nasceu João o Batista, o precursor de Cristo. Onde é que Zacarias estava? Na igreja, no templo, buscando e clamando ao Senhor. Então, meu querido, terceiro passo: não sair da casa de Deus. Quer vitória? Quer receber a bênção? Primeiro passo, jejum. Segundo passo, reconhecer a grandeza de Deus. Terceiro passo, não sair da casa de Deus. Quarto passo, fixe o seu olhar em Deus. Olha o que ele fala aqui no versículo 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti.
Ele falou, não sei o que fazer. Talvez alguém tenha perguntado para ele, Josafá, e aí? O que vamos fazer? Eu não sei. Eu não sei o que fazer. Não sei como começar, para onde ir. Eu não sei. Eu sei que eu vou jejuar. Eu sei que eu vou reconhecer a grandeza de Deus. Eu sei que eu não vou sair da casa de Deus. E eu sei que eu vou fixar o meu olhar em Deus. Eu pergunto, você sabe como agir? Você sabe o que fazer diante da sua luta, do seu problema, da sua dificuldade? Você sabe por onde começar? Você sabe o que fazer diante dessa adversidade que você está passando e enfrentando? Talvez você me responda, eu não sei o que fazer. Mas Josafá disse assim, os meus olhos estarão postos em ti. Quarto passo é fixar o olhar em Deus. Olha o que diz o Salmo 25:15. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Olha o que diz o Salmo 141, versículo 8. Pois em ti, Senhor, Deus, estão fitos os meus olhos, em ti confio, não desampares a minha alma. Olha o que diz o versículo 12. Os nossos olhos estão postos em ti. Foi o quarto passo que Josafá fez. Não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, não sabe como agir. Fixe o seu olhar em Deus. Não olhe nem para a direita nem para a esquerda, o que estão falando, o que estão te mandando no WhatsApp, o que estão te noticiando. Fixe o seu olhar em Deus. E você vai saber que você está diante de um Deus que é todo poderoso. E o nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado. O que me deixa alegre nesse texto, nessa história que nós estamos falando aqui, é que tem uma pausa aqui do quarto passo para o quinto. A Bíblia diz que eles estavam todos reunidos na casa do Senhor, eles já tinham jejuado, eles já tinham reconhecido a grandeza de Deus, já tinha fixado o olhar em Deus. Aí vem um acontecimento que alegra o meu coração. Levanta-se um homem chamado Jaaziel. Eu queria que você acompanhasse aí no versículo 13. Olha só o que diz. Nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 17. Olha o versículo 13. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Todo mundo reunido. E a multidão vindo, hein? Não se esqueça que a multidão está vindo. 3 povos para guerrear contra Josafá. E eles estão aqui, ó. Fique firmado em Deus, confiante no Senhor, buscando a Deus. E todo Judá estava em pé diante do Senhor, ou seja, todos os homens, como também as mulheres, as crianças e os filhos. Aí no versículo 14, isso aqui alegra o meu coração. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, no meio do culto. Olha a cena, no meio do culto, o Espírito do Senhor toma a vida de Jaaziel, e Jaaziel fala assim, dai ouvidos, versículo 15, dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Ou seja, falou para todo mundo aqui, para mulheres, para os filhos, para todo mundo, dai ouvidos a todo Judá. Aí ele aponta o dedo para Josafá. E tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Olha aí, meu irmão. Josafá, eu sei que você está com medo, Josafá. Josafá, eu sei que esse povo todo está olhando para você, porque você é o líder. Mas não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Olha o versículo 16. Amanhã descereis contra eles, eis que eles sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Olha o versículo 17, irmãos. Nesse encontro não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saireis
ao encontro, porque o Senhor será convosco. Não temais, 3 povos, não temais. A mesma palavra eu libero para a sua vida. Não temas. Confie no Senhor. Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor, Deus dos exércitos, está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E aí, irmãos, ele simplesmente ouve esta palavra de Jaziel. E às vezes você fica aí nessa loucura, para onde que eu vou, o que eu faço? E aí, como é que eu vou fazer? Essa situação difícil. E de repente, na sua casa já não tem mais nada. Eu não sei se eu vou ter emprego, se eu tenho dinheiro para o mês que vem, meu aluguel, aquela coisa toda. E o Senhor vem essa noite e fala, não temais, nem vos assusteis, pois a peleja não é sua, a peleja é de Deus. E aí, meu irmão, ali foi um ânimo para Josafá. Josafá ficou feliz, ficou entusiasmado, ficou alegre. E aí ele entra aqui no 5º passo. O 5º passo está no versículo 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Sabe qual é o 5º passo? Louvar a Deus. Olha o versículo 19. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Em voz alta, eles começaram a louvar a Deus. Pastor Hebe, isso é muito fácil louvar a Deus. Eu coloco aqui os hinos no YouTube, e aí eu começo a louvar a Deus de manhã, começo a louvar a Deus à tarde, eu coloco hinos no meu smartphone, coloco o fone de ouvido, e eu louvo a Deus, pego minha harpa cristã, começo a louvar a Deus, é uma bênção. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Quando tudo vai bem, é muito fácil louvar a Deus. Quando não falta nada, quando está tudo mil maravilhas, quando você não tem nenhum problema de saúde, quando tudo vai, vamos dizer assim, é isso mesmo, mil maravilhas. Eu ia falar do bom a melhor, mas não existe bom a melhor. Vai mil maravilhas. É muito bom. Agora eu quero saber, louvar a Deus quando não tem nada na geladeira. Louvar a Deus quando não se tem paz dentro do seu lar. Louvar a Deus quando não tem mais saúde. Não tem mais saúde. Remédio em cima de remédio. Louvar a Deus quando tem um filho problemático. Louvar a Deus na luta é muito difícil. Mas foi exatamente isso que Josafá fez. Ele louvou a Deus na adversidade, no problema, na dificuldade. Quando você estiver na luta, você tem que louvar a Deus na luta, porque enquanto você estiver louvando a Deus, Deus vai começar a agir em seu favor. Então tá tudo ruim, começa a cantar a Deus. Não há Deus maior. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Quão grande é meu Deus. Começa a louvar ao Senhor na luta, no problema, na adversidade. Você lembra da história lá de Paulo e Silas? Paulo e Silas iam para o templo de manhã. A menininha gritava. Você está vendo aí? Esses homens são homens do Deus vivo. Aí Paulo, à tarde, a menina gritava. Está vendo aí? Esses homens são homens do Deus vivo. E à noite a mesma coisa. E todo dia essa coisa. E a menina gritava. Paulo para, olha para as coisas e fala, não é de Deus isso aí não. Isso aí não é de Deus. E aí eles foram na menina e viram que era um espírito de adivinhação, espírito demoníaco. E as pessoas ganhavam dinheiro em cima dessa menina. É tipo assim, o que vai acontecer comigo amanhã? A menininha, vai acontecer isso, isso e aquilo. O que vai acontecer comigo daqui a 5 dias? Isso e aquilo. Pagava, as pessoas recebiam. Aí Paulo vai lá, coloca a mão, é um homem de Deus, expulsa o demônio, o espírito de adivinhação da menina, e a menina é liberta. Aqueles homens que ganhavam a grana em cima da menina, o que fizeram? Pegaram Paulo e Silas e jogaram no cárcere, na prisão, Paulo e Silas. Eu não encontro na Bíblia, Atos 16,
Eu me encontro na Bíblia, Paulo olhando para Silas, falando assim, que Deus injusto é esse? Como é que Deus permite que nós fiquemos nessa prisão, nesse cárcere? Eu estava fazendo obra de Deus, eu estava orando, buscando ao Senhor. Que Deus injusto é esse? Não tem isso na Bíblia, não. A Bíblia diz que por volta da meia-noite, perto da meia-noite, Atos 16, 25, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. Ele cantando aqui na cela, Paulo e Silas, os presos do lado ouvindo, e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltos à prisão de todos. E aí, irmãos, ele louvou a Deus no cárcere, na prisão, no problema. Então, irmãos, quer ter vitória? Primeiro passo, jejuar. Segundo passo, reconhecer a grandeza de Deus. Terceiro passo, não sair da casa de Deus. Quarto passo, você tem que fixar o seu olhar em Deus. E o quinto passo, louvar a Deus. Louve a Deus em qualquer situação. Aí nós vamos para o sexto passo, que está no versículo 20 de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, que é crede no Senhor vosso Deus. Olha o que diz. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto. A profecia de Jaziel foi um dia anterior. Que Deus ia dar vitória, que Deus ia abençoar, para ele não temer, foi um dia anterior. Quando foi cedinho, que eles já tinham louvado a Deus cedo, logo pela manhã, se levantaram e saíram. Eu acho que aqui, só dando uma pausa, eles dormiram em paz. Uma palavra daquela. Eu acho que eles dormiram em paz, pastora. Tenho duas pastoras me olhando aqui. Eu acho que eles dormiram em paz, pastoras. Porque, depois de uma palavra daquela de Jaziel, vamos todo mundo dormir, viu, gente? Sem preocupação. A palavra já foi liberada e nós vamos dormir, descansar. Então, criançada aí, vai dormir, vai descansar. Mãe, bota um para dormir. Você vai dormir ali. Vamos descansar hoje. Porque segundo a palavra que nos foi dada, amanhã nós vamos ter vitória. Então vamos dormir, vamos descansar. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse, ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Não adianta jejuar se não tiver fé. Não adianta reconhecer a grandeza de Deus se não tiver fé. Não adianta louvar a Deus se não tiver fé. Porque a Bíblia diz em Hebreus 11:1 que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Olha o que diz o versículo 6 do mesmo capítulo 11 de Hebreus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Olha o que diz Tiago 1,6. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Então, queridos e queridas, irmãos e irmãs que estão me ouvindo aí agora, crede no Senhor. E o texto continua, hein? Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Ou seja, cada um que vem aqui nesse púlpito e vem ministrar ao seu coração são profetas de Deus. São profetisas do Senhor. Então, cada um que vem aqui ministrar a palavra de Deus são profetas do Senhor. E a Bíblia diz, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperarei. Eu estou aqui na condição de profeta hoje. Então, pode jejuar, confiar em Deus, olhar para o Senhor, fixar o olhar em Deus. Eu estou na condição de profeta, crê no Senhor e você vai ver que algo vai acontecer na sua vida. E aí, irmãos, vem o sétimo passo.
para a gente encerrar essa noite. O sétimo passo é o seguinte: seja grato a Deus. Olha o versículo 21. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Qual é o sétimo passo, pastor Heber? Agradeça a Deus por todas as coisas. Como é que eu vou agradecer a Deus, pastor Heber, nessa luta? Agradeça a Deus. Agradeça a Deus por tudo. Agradeça a Deus pelo seu problema, pela sua luta, pela sua dificuldade. Olha o que diz o Salmo 92, 1 e 2. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Versículo 2. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante a noite a tua fidelidade. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E para encerrar, chega o momento da vitória. Qual é o momento da vitória? Não eram 3 povos? A Bíblia diz que 2 povos começaram a brigar entre si. Aliás, 2 povos começaram a matar o terceiro povo. Sobrou um. E esse um se mataram entre si. Eles não fizeram nada. A Bíblia diz que o Senhor, no versículo 22, tendo ele começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon, de Moabe e do Monte Seir. E a Bíblia diz que eles foram desbaratados, foram dissipados, morreram. Olha o versículo 23. Versículo 24. Tendo Josafá chegado ao alto que dá para o deserto, procurou ver a multidão. E quando ele olhou para ver a multidão, não viram mais o exército. Eles viram corpos mortos, que jaziam em terra, e a minha versão diz assim: sem nenhum sobrevivente. Josafá não precisou levantar uma espada. Olha o versículo 25. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre cadáveres. Já não era mais a multidão, agora eram cadáveres. E aí eles estavam mortos, aí Josafá já estava morto mesmo, pegou as riquezas em abundância, objetos preciosos, e tomaram para si mais do que podiam levar. E 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Aí entra o texto que nós lemos, 3 dias pegando o despojo. Aí entra o texto que nós lemos: ao 4º dia se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar vale de bênção até o dia de hoje. Aqui eu estou no vale de bênção. A sua casa aí é o vale de bênção. Onde você estiver é o vale de bênção. Então você está no vale de bênção. E aí, irmãos, o nome do Senhor foi glorificado e exaltado. Para encerrar o último texto. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. E vieram para Jerusalém com alaúdes, com harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reis daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra o inimigo de Israel. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Primeiro passo, jejum. Segundo passo, reconhecer a grandeza de Deus. Terceiro passo é não sair da casa do Senhor. Quarto passo, fixar os olhos no Senhor. Quinto passo, crer no Senhor, nos seus profetas, crer em Deus. Sexto passo, você vai simplesmente nunca desistir e acreditar. E o sétimo passo, agradecer a Deus. Você vai, louvar a Deus. O sexto passo, louvar a Deus. E o sétimo passo, agradecer a Deus. Confiar no Senhor. Agradecer por todas as coisas. Irmão, segue esses passos e Deus vai começar a agir na sua vida. Vamos orar. Quero que você feche os seus olhos, onde quer que você esteja. Reúna aí com a sua família, vamos orar, vamos clamar a Deus, vamos buscar ao Senhor. Senhor amado, muito obrigado por esta palavra. Ó Deus, eu te glorifico, Senhor, porque esta palavra é viva, continua a mesma. E se tu destes vitória para o rei Josafá, que não precisou levantar uma espada
para lutar contra aqueles 3 povos. Tu, ó Deus, tem poder para nos abençoar. Nós não sabemos o que fazer diante dessa crise, diante dessa luta, diante desse problema, diante dessa adversidade. Nós não sabemos o que fazer. Mas, ó Deus, nós vamos fixar o olhar em Ti, vamos confiar em Ti, vamos louvar a Deus na adversidade, vamos acreditar, vamos confiar e vamos jejuar. E Deus estará dando a vitória. Senhor, muito obrigado por tudo, por esse estudo. E que o Teu nome possa ser glorificado e exaltado. Meu amado irmão, muito obrigado. Você vai ouvir agora um louvor pelo pastor, pelo evangelista Joel, e ele vai estar encerrando esse trabalho. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Joel. Em decorrência do atual cenário que estamos vivendo e as restrições legais sofridas nos últimos dias por conta do Covid-19, nós, como Igreja do Senhor Jesus, estamos sendo obedientes às nossas autoridades, como nos instrui a Palavra de Deus. Pensando nisso, a Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo está fazendo o possível e utilizando de todos os meios para continuarmos juntos cultuando a Deus, cada um em sua casa. Sendo assim, estamos fazendo transmissões ao vivo de todos os nossos cultos através de nossas redes sociais. E por meio da nossa página do Facebook, você pode acompanhar a todas. Saiba agora os dias e horários de cada uma. Domingo, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração a Deus. Segunda, às 20 horas, culto da família. Quarta, às 20 horas, estudo bíblico. Quinta, temos a tarde da bênção às 15 horas. E sexta, às 20 horas, momento de oração pelos nossos familiares. Lembrando que no nosso canal do YouTube e EPBC Brasil, você encontrará estudos, louvores e pregações que com certeza irão te abençoar. E não se esqueça de seguir todas as recomendações feitas pelas autoridades e pelos órgãos de saúde no combate ao coronavírus. Unidos em oração, venceremos este mal e logo logo estaremos adorando a Deus juntos em nosso templo. Lembre-se, em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Compromisso com Deus e sua palavra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se a minha face buscar, Você já conhece o nosso canal do YouTube? Todos os dias um vídeo é postado em nosso canal.
Visite as nossas playlists, mensagens que edificam, leitura bíblica diária, congressos, louvores e muito mais. Nosso endereço é IEPBC Brasil. Ah, e não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho, pois dessa forma, cada vez que postarmos um vídeo, você será avisado. E também fique à vontade para deixar o seu comentário. Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Compromisso com Deus e Sua Palavra.